Obrigado pela presença, né? Nós somos convidados aí pela organização do evento para fazer essa contextualização e também a moderação. Ontem nós tivemos uma mesa redonda sobre uma temática parecida, porém, a aplicação de inteligência artificial nos processos de conformação. Nós participamos, então estamos aqui hoje para moderar também essa sessão, né? A minha especialidade não é inteligência artificial, né? Eu sou físico e tenho minha pós-graduação toda voltada para a área de engenharia metalúrgica, né? Sou docente lá na Universidade Federal de Ouro Preto, mas sou um curioso da área, né? A gente enxerga tanto pontos positivos quanto alguns pontos que a gente ainda tem certas dúvidas, né? Ou certos receios de como isso vai ser controlado, limitado, etc. Então, a gente fez aqui uma breve apresentação voltada para o que já se tem, né, de IA para a área da educação. Então, essa nossa apresentação, né, ela pauta, então, nesse título, uso da IA pelos estudantes, riscos e oportunidades. E, nessa apresentação, ela vai constar aí, né, de uma breve introdução, falar um pouquinho, né, sobre as potencialidades de IA na educação, alguns dados interessantes que eu trouxe para justamente fomentar o debate entre os colegas e os estudantes, né, riscos e desafios na IA na educação, perspectivas futuras e questões importantes. Então, são todos dados a partir de compilados que eu fiz aí nos últimos meses, a partir de estudos feitos por especialistas na área de inteligência artificial aplicada à educação. Então, a primeira coisa é a definição, né? Então, vocês já devem ter visto aí uma série de definições sobre inteligência artificial. Eu adotei uma estratégia diferente. Eu preferi ir ao dicionário e fazer uma definição baseada no que é inteligência e o que é algo artificial, né? Então, quando a gente vai no dicionário Aurélio, por exemplo, né, a gente tem lá, é uma faculdade de conhecer, de compreender, a inteligência distingue o homem do animal, né? Talvez isso aqui tenha até que ser mudado, talvez, atualizado no dicionário Aurélio, considerando agora a inteligência artificial nas máquinas, né? Mas, muito bem. Segundo outro dicionário, né, faculdade de entender, pensar, raciocinar, interpretar, entendimento, intelecto. E quando a gente vai para o conceito de artificial, segundo os mesmos dicionários, né, é o que é produzido não pela natureza, mas por meio de uma técnica, é o que é produzido por arte ou indústria do homem e não por causas naturais. Então, na verdade, nós queremos, né, unir o conceito de artificial à inteligência e talvez fazer um compilado, né, o que está se buscando aí, máquina, algo que é artificial, tomando certos tipos de decisão, criando dados, criando conteúdos, criando, às vezes, até mesmo arte, né, que é algo intrínseco da inteligência humana. E aí, eu trouxe ainda no conceito de definições, né, eu fui lá no ChatGPT e perguntei para ele, olha, defina para mim o que é inteligência artificial. Então, eu tive essa curiosidade de pedir um mecanismo, né, uma forma de inteligência artificial generativa para gerar próprias definições ou as melhores definições de inteligência artificial. Então, ele trouxe para mim, ele apresentou para mim 4 definições consideradas como as melhores definições, algumas feitas, né, por pesquisadores ou entusiastas da área de inteligência artificial. Ele trouxe uma do dicionário Oxford e ele trouxe uma da IBM. Aí aqui eu fiz uma provocação aos estudantes, né? Será que essas informações são confiáveis, né? A gente sabe, né, e tem notícias aí, que essas inteligências generativas, elas têm alucinações, às vezes, né? Elas criam um conteúdo que não necessariamente é verdadeiro. Então, eu chequei as fontes. Então, realmente são definições associadas a essas fontes, e eu coloquei uma provocação para os estudantes, né? Vocês fazem isso, ou vocês simplesmente acreditam que o ChatGPT entrega para vocês, né? Eu comentei na plenária passada, né, ontem, que eu tive a curiosidade de perguntar ao ChatGPT sobre mim. Eu falei assim, ChatGPT, faça para mim um breve currículo de quem é Geraldo Lúcio de Faria. E ele me contou uma bela história, baseada em alguns dados que ele provavelmente encontrou na internet, sobre minha área de atuação, minha área de pesquisa. Então, muito convincente, mas no final ele contou como foi bela a minha graduação em engenharia metalúrgica, né? Sendo que eu sou físico, eu não sou formado em engenharia metalúrgica, né? Então, isso é uma questão interessante. Então, ele coleta uma série de dados, ele fez uma associação e automaticamente imaginou que a minha graduação também era em engenharia metalúrgica, o que não é uma verdade. Então, a questão crítica aí de sempre pensar em confiar nessas fontes.
Mas, apesar de eu ter utilizado, né, uma IA generativa, a gente sabe, né, não vou entrar em detalhes nisso, né, minha especialidade, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem inúmeras possibilidades, né, inúmeras possibilidades. E a generativa é apenas uma delas, né? E talvez seja que, no momento atual, né, ou de 2022, 2020 para cá, a que popularizou mais esse conceito de IA, porque algumas grandes empresas começaram a popularizar versões gratuitas, né, ou a preços mais acessíveis para a população. Então, acaba que ela trouxe isso. Mas quando a gente vai falar um pouquinho de IA aplicada à educação, né, como já foi apresentado em vários eventos da BM, a inteligência artificial é um conceito da década de 1950. Isso não foi desenvolvido agora, ontem, né, não é algo que foi pensado agora, né, da década de 50. E quando a gente pensa em aplicação de IA na educação, existem já históricos de tentativas, né, ou de iniciativas de se aplicar isso desde a década de 60. Então, eu trouxe 2 exemplos aqui, o sistema Platô, sistema Logo, que são iniciativas, né, de utilizar a inteligência artificial para aumentar a eficiência do ensino em universidades. Vejam que isso entre década de 60 e década de 80. Na década de 90, esses sistemas evoluem. Eu trouxe aqui de novo 2 informações interessantes. Por exemplo, o ITS, né, que é um sistema de Cognitive Tutor, né, desenvolvido para aplicação no ensino de álgebra, por exemplo, em universidades, né? Então, esse sistema já foi utilizado na década de 90 para ajudar a aumentar a eficiência do ensino, né, ou da aprendizagem dos estudantes na área de álgebra. Depois, mais à frente, né, com o desenvolvimento do conceito de Machine Learning, Data Mining, primeiros algoritmos utilizando esses conceitos para criar sistemas inteligentes personalizados às dificuldades de ensino de cada estudante. Então, vejam que isso aqui já são iniciativas da década de 90. Nos anos 2000, né, sistema LMS, que é a adoção generalizada de plataformas como Blackboard, o próprio Moodle, né, que começam a incorporar uma série de ferramentas de IA também para facilitar o ensino e o aprendizado. Aqui um outro exemplo na mesma linha, né, um sistema que utiliza IA para adaptar materiais educativos às necessidades individuais dos estudantes. Vou falar um pouco mais disso à frente para vocês. E aqui, dos anos 2010 até o presente. Então, a gente tem uma série de ferramentas, coloquei algumas logos aqui, né? Às vezes a gente está muito familiarizado apenas com o ChatGPT, que é um tipo de chatbot, né? Uma inteligência generativa, que tem sido muito utilizada porque é uma ferramenta que está sendo disponibilizada gratuita, entre eles, né, coloquei algumas outras aqui de algumas empresas concorrentes, e tem sido utilizado como uma ferramenta de busca rápida, às vezes de construção de texto, às vezes de construção até de um conteúdo que o aluno não tem, ele vai buscar nessa ferramenta aqui. Mas existem algumas outras interessantes, né? Um conceito que está sendo muito utilizado já em algumas instituições, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, China, são os sistemas personalizados de ensino que funcionam basicamente da seguinte forma: o professor ele leciona uma aula presencial lá na sua universidade, o aluno vai para casa, quando ele chega em casa, ele acessa o seu sistema, e o sistema tem lá uma série de itens ou metas a ser cumprida a respeito daquela aula que o professor lecionou. Então, é um vídeo para assistir, é um texto para ler, e, de repente, depois vem uma lista de exercícios sobre o assunto da aula que o professor lecionou. O aluno resolve aqueles exercícios e ele vai acertar alguns, errar alguns. Hoje, por exemplo, nós temos alguns sistemas que não é o professor que corrige a tarefa, é a própria inteligência artificial que corrige a tarefa. E, com base nas questões que o estudante errou, ele gera uma segunda bateria de exercícios, baseado na questão que o estudante errou, ou seja, o estudante está fraco nesse ponto, então eu vou gerar uma segunda bateria de reforço para o estudante reforçar esse ponto. E ele gera uma segunda, uma terceira bateria, até o estudante atingir uma nota suficiente que o sistema considere que ele está apto naquele assunto. Isso gera o que o pessoal chama aí de ensino individualizado, né? Então, se, por exemplo, aqui nessa sala nós pegarmos 5 estudantes e, né, colocarmos ele para fazer o mesmo roteiro, né, de estudo, cada estudante vai acabar fazendo uma lista de exercícios personalizada em cima das dificuldades que ele tem. Então, isso são o que alguns desses sistemas oferecem e já está sendo utilizado em algumas instituições de ensino mundo afora, aí, né? Países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, principalmente, alguma coisa na China.
Bom, então eu trouxe aqui, né, pensando aqui nas potencialidades de IA na educação, então, de forma geral, né, o que a gente pode dizer e o que as publicações mais atuais nesse assunto têm falado aí nesse sentido. Então, eu coloquei aqui, ó, tutores pessoais para cada aluno, né? Então, esses caras falam o seguinte: um professor não consegue personalizar o ensino numa sala de aula que ele tem 40 alunos. Então, um sistema desse apoiando o ensino, ele conseguiria fazer esse tipo de coisa, né? Então, entregam atividades de aprendizado de acordo com a necessidade de cada estudante, ou o perfil cognitivo de cada estudante. Suporte inteligente para aprendizagem colaborativa. Então, permitir a interação de grupos, que às vezes estão até em lugares diferentes, mas estudando o mesmo assunto, a IA conseguiria colocar esses grupos em interação, né? A possibilidade também de utilizar realidade virtual inteligente para ensinar certos conteúdos, né? Então, sei lá, um processo de laminação, seria possível ensinar isso através de um processo de realidade virtual, né? Algum outro processo metalúrgico ou de qualquer outra área que seja. Você poderia fazer visitas, por exemplo, visitas técnicas, digamos assim, né, dentro de sistemas de realidade virtual. Então, são algumas possibilidades que as publicações mais recentes sobre esse assunto têm apontado aí. Bom, aí eu trouxe um exemplo aqui de caso no Brasil, né? O Brasil, ele já tem algumas instituições de ensino, não que eu tenha pesquisado, né, até ensino médio, estou querendo dizer aqui, né, não em universidades, pode ser até que alguma universidade privada tenha, mas esse dado não estava muito claro, mas que é o sistema Geek One. Tá? Esse sistema aqui, olha só, esse é o fluxo do sistema. Então, o aluno ele tem um contato com o professor, ele vai para casa, vai fazer atividades da forma como eu comentei com vocês. Quando esse estudante faz as atividades, o sistema automaticamente gera relatórios de desempenho. Esses relatórios de desempenho, eles vão para os pais, então os pais e os estudantes sabem o nível de dificuldade que o estudante está, como é que está a evolução do aprendizado dele, e isso vai para o docente, porque vai ter contato com esse estudante na sala de aula, na sequência do desenvolvimento da disciplina, e isso também vai para a gestão da universidade, ou da escola, ou do departamento, onde esse departamento também vai ter um relatório personalizado sobre o desempenho desse estudante. Então, o sistema, tá? Não estou fazendo propaganda, eu só estou falando, apresentando uma coisa que já está no nosso país, e às vezes muitas pessoas não sabem. Esse sistema, ele promete isso aqui tudo, né? Então, uma série de promessas interessantes e que já estão instalados aí em algumas instituições brasileiras. Então, para fomentar esse debate, vejam que eu estou apresentando potencialidades, não quer dizer que eu sou totalmente favorável a isso, né? Mas é meu papel aqui apresentar pontos positivos e negativos. Então, eu trouxe alguns dados interessantes que eu acho que são importantes para que a gente faça algumas reflexões e discussões. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um dado interessante, mostrando o potencial de crescimento, né, do ponto de vista financeiro, né, para a utilização de IA no mundo da educação. Então, está projetado aí para se alcançar algo na ordem de 404 bilhões de dólares até 2025. Né, alguns estudos aqui da Carnegie Learning Cognitive Tutor mostram que, em média, alunos que usaram a ferramenta desenvolvida, né, a Cognitive Tool, aumentaram o seu desempenho em álgebra em 20% em relação aos métodos tradicionais de ensino. Né? Segundo o Observatório da Educação, né, então são alguns flashes de publicações que eu consultei para construir essa apresentação, né, segundo o Observatório da Educação, até o momento, a liderança no uso de IA na educação, na maioria dos países, é do setor privado. Né? Então, são algumas pequenas empresas muito grandes, né, chamadas aqui gigantes da tecnologia, que estão tomando conta, né, ou quase um monopólio desses desenvolvimentos aí. Principalmente, como eu falei com vocês, Estados Unidos e China, com uma participação também significativa aí no Canadá. Nesses países, segundo a Rand Corporation, estudos mostram mesmo que, em média, a utilização de IA nesses moldes melhorou algo em torno de 15% no desempenho dos estudantes. Né? E uma outra questão, que vai até na linha um pouco do que foi comentado na última apresentação, né, de, eu estou preocupado em perder meu emprego. Aí tem gente que afirma, não, mas você não tem que pensar nisso, você vai diminuir o seu trabalho. Então, essas empresas que têm desenvolvido esse tipo de inteligência para a educação, eles tentam tranquilizar os docentes, dizendo o seguinte, olha, você não vai perder seu emprego, você vai ter mais tempo para investir esse tempo em outras coisas. Então, em média, eles falam, né, que você vai economizar aí cerca de 13 horas na condução de uma turma ou de algumas turmas na sua rotina, porque você não vai
ter que corrigir um volume enorme de exercício, você vai receber relatórios relativamente prontos sobre o desempenho dos seus estudantes. Bom, aí vem alguns contrapontos interessantes, né? Segundo a ONU, né, uma informação recente, em países em desenvolvimento, essas discussões estão distantes e limitadas por obstáculos estruturais, tais como infraestrutura tecnológica, escassez de recurso humano treinado na área de IA. Nesses países, a IA tem sido mais utilizada como uma caixa preta, o que traz inúmeras limitações e riscos, né? Acho que todos nós aqui já devemos ter brincado em algum momento com o ChatGPT, mas ninguém entende o algoritmo que está lá atrás, ou se alguém entender, são casos específicos. Isso é o que eu chamo de caixa preta, né? Você recebe aquele conhecimento, mas você não conhece a árvore que está ali atrás, né? Será que a gente tem nível de maturidade, né? Será que a gente, pensando no caso até dos estudantes, né? Será que eu conheço minimamente aquele assunto para julgar se aquela informação que eu estou recebendo ela é verdadeira ou ela não é verdadeira? Então, isso é uma questão importante que a ONU tem apontado como uma preocupação. Questões éticas relacionadas ao uso da IA também têm sido debatidas, né? Em diversos países, principalmente os países desenvolvidos, essa discussão está um pouco mais avançada, né? Aqui nós estamos discutindo ainda a regulamentação de Instagram, imagine IA, né? Há uma grande preocupação, né, com a política de coleta desses dados de pessoas e empresas, assim como as legislações relacionadas e propriedade intelectual, né? Eu já tive a oportunidade de escutar um caso, né, obviamente não vou citar pessoas, mas um caso de uma pessoa que não tem nem sequer formação em nível superior, e falou assim, olha, eu estou lançando um livro sobre colesterol. Aí eu falei, ué, mas um livro sobre colesterol? Vai ser lançado como um e-book, R$ 9,99. Falei, mas como que você construiu um livro sobre colesterol? Usando IA generativa. Ou seja, as pessoas em massa compram isso, né? Nós estamos num universo aqui um pouco mais intelectual, mas de repente, numa pesquisa recente feita aí, em vários países em subdesenvolvimento e em países em desenvolvimento, 67% em média das pessoas, da população em massa, acreditam piamente no que a IA generativa entrega para elas, sem senso crítico. Então, a pessoa vai comprar um livro sobre colesterol que custa R$ 9,90, né? Mas quem escreveu tem conhecimento para julgar aquilo que ela está colocando lá, então começam a surgir algumas questões que envolvem até risco, né? Questão propriedade intelectual. E aí, esse livro é de quem? É da pessoa que usou o ChatGPT ou é da máquina, ou é do desenvolvedor do ChatGPT? Então, são muitas dúvidas e regulamentações que a gente ainda está engatinhando, né? Outra questão interessante, né? Uma pesquisadora importante aí da College London, ela afirmou essa frase aí, ó, eu me preocupo com isso, porque acho que há perigo das pessoas verem a IA como uma forma de baratear a educação. Ela poderia realmente ajudar nesse aspecto, né, de melhorar o rendimento dos estudantes e tudo mais. Mas isso não significa que podemos apenas usar IA e não ter professores humanos. Precisamos de ambos. O caminho para o sucesso, não importa onde você esteja, é a combinação da inteligência humana e da artificial. Então, é uma afirmação dessa colega, e ela comenta isso, né, que a IA, se a gente não tiver uma regulamentação, ela pode ser usada no sentido de baratear a educação, o que pode, na verdade, acabar se tornando um problema. Atualmente, países como os Estados Unidos, China, Canadá, Dinamarca, Suécia, entre outros, têm massificado a utilização desses sistemas. Vejam isso daqui, ó, investimentos milionários anuais são feitos, muitas vezes, para manter sistemas de IA ativo em um único instituto. Então, para eu ter acesso a uma ferramenta dessa super poderosa no meu instituto, eu vou ter que pagar um valor anual para isso. E muitas vezes chegando a centenas de milhões de dólares para um instituto, né? Bom, o Geek One, que é o sistema que eu falei com vocês que já roda no Brasil, olha lá. Atualmente, ele já está em 600 escolas privadas do Brasil, ó, todas privadas, e algumas da rede SESI. Tá? Existem algumas pouquíssimas públicas, mas o sistema roda lá patrocinado por alguma empresa privada, né? Então, é uma outra questão interessante. Agora, 2 pontos curiosos aqui, né? Segundo o censo escolar do MEC, ó, de 2023, no ensino médio brasileiro, apenas 12,8% dos estudantes se formam na rede privada. 87,2% concluem seus estudos, ou concluíram seus estudos, na rede pública,
onde, às vezes, o estudante não tem acesso a nenhum computador básico para fazer suas coisas, né? Então, nós estamos falando de 12 que vão ter acesso à rede privada, contra 87, na realidade, do nosso país, que não vai ter acesso a isso, né? Eu coloquei aqui para vocês, olha lá. No Brasil, atualmente, o orçamento médio anual de uma escola pública do ensino médio, por exemplo, com aproximadamente 500 estudantes, é isso aqui, ó, R$ 2.387.000, incluindo salário dos professores, funcionários, infraestrutura, material didático básico, transporte, alimentação lá da cantina, em alguns casos de escola rural, incluindo transporte. Então, veja que nós estamos falando de 2 milhões, incluindo salários, é a folha de uma escola anual média aí no Brasil, né? Segundo o IBGE, em 2022, 6,4 milhões de lares no Brasil ainda sequer possuem internet, né, ou possuíam internet. Havia 23,8 milhões de excluídos digitais. Entre os estudantes, 93,7% daqueles que não possuem internet estão na rede pública de ensino. Então, vem algumas questões interessantes para começar a refletir nesse debate aí, né? Segundo o Fundo Monetário Internacional, a IA deve afetar quase 40% dos empregos em todo o mundo. Migração de atividades, né? Não necessariamente desemprego. Em países desenvolvidos mais expostos, onde essas tecnologias podem ser implementadas mais rapidamente, eles estão mais suscetíveis a isso. Então, no intervalo de tempo semelhante, 60% dessas vagas podem ser afetadas, né? em alguma natureza, não necessariamente desemprego, tá? Algum tipo de adaptação ou mudança de cenário, né? O Fundo Monetário Internacional também estima que, a curto prazo, poderá haver um aumento da disparidade salarial. Pessoas com elevado poder aquisitivo e acesso às melhores tecnologias aumentarão sua produtividade e salários, enquanto uma significativa parcela da população poderá encontrar dificuldades no mercado de trabalho por não ter acesso a essas ferramentas, né? Então, são algumas preocupações, agora fazendo um contraponto que eu estou trazendo aqui. Uma pesquisa feita em alguns países da América Latina, em 2023, apontou que 77% dos brasileiros, 69% dos panamenhos, 68% dos mexicanos, 66% dos peruanos, 65% dos colombianos, 63% dos chilenos e 63% dos argentinos temem perder seus postos de trabalho atuais com a implementação de sistemas de IA, né? Então, telemarketing, secretárias, às vezes até no nível médico, né? Radiologista, né? Diagnóstico médico. Então, eu não trouxe todos os dados aqui, mas são grupos até interessantes na hora que a gente analisa os documentos, que têm receio de ter seus empregos negativamente afetados pelo uso. Cuidado, né? Não estou falando que não é para usar, né? Para usar ou para não usar. É o uso sem regulamentação, né? Então, eles têm receio. E aí aqui eu trouxe uma provocação, né? O debate, obviamente, a ideia é ouvir os estudantes, mas uma provocação sobre o que muitas vezes nós percebemos como professores dentro das universidades. Acho que tem outros colegas que estão aqui também que devem compartilhar do mesmo sentimento, né? Hoje é muito interessante, às vezes, quando o docente está aqui, né? E aí o docente passa algum tipo de tarefa, trabalho, ou até mesmo um TCC, agora está chegando também no nível da pós-graduação, né? Para o estudante, de repente o estudante usa a inteligência artificial como uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento desse trabalho, e esse trabalho ele volta para o docente com uma qualidade considerada boa, né? Você fala, olha, nossa, trabalho interessante que essa pessoa desenvolveu. Só que tem um contraponto, de repente, quando esse estudante está na sala de aula e você aplica nele uma avaliação presencial, ele não tem acesso a IA durante a avaliação presencial, e na hora que você mede o resultado desse estudante, ela é o pior possível. Então, isso mostra que a IA, na minha opinião, está sendo usada de forma incorreta. Ela não está sendo utilizada como uma ferramenta de aprendizado, mas está sendo usada como uma ferramenta de entregar trabalho fácil, de entregar um conhecimento fácil para o docente, enganando o docente, enganando o próprio estudante, né? Seria interessante se isso aqui fosse positivo, mas na hora de você demonstrar o conhecimento adquirido também fosse positivo, né? O que a gente percebe atualmente que isso não tem acontecido. Então, havia algumas questões, né? Como regulamentar isso? Como é que realmente vai ser o processo de aprendizagem nesse cenário, né? Será que esse profissional que eu estou formando realmente é capacitado? Se ele entra nesse looping aqui, né? Que ele entrega as coisas, mas ele não conhece nada, na verdade, né? Ou tudo muito superficialmente.
Será que ele vai criar uma dependência de IA, né? Se algum dia isso aqui faltar, ele não consegue desenvolver nada? Será que nós não vamos perder habilidades que hoje nós consideramos importantes? Né? Um exemplo bobo aí, por exemplo, até vi os estudantes comentando aí sobre, na palestra anterior, preocupação com o idioma, né? Hoje em dia nós temos inteligência artificial que você coloca um texto lá em português, ou mesmo em inglês, ela te entrega o texto revisado, assim, quase que perfeitamente, né? Então, será que o profissional, será que eu realmente vou precisar aprender inglês? Será que eu vou querer ter o trabalho de aprender inglês? Ou vou usar o caminho fácil de utilizar a IA? Será que eu vou perder a habilidade dessa linguagem, né, de aprender um idioma diferente? Então, começa a surgir um exemplo que eu estou colocando, né? Será que nós vamos perder habilidades? Né? Será que nós vamos perder capacidade intelectual por preguiça ou pegando atalhos? Né? São algumas questões provocativas. E aí, caminhando para o final aqui da minha exposição, eu coloquei aqui um negócio interessante, né? Isso aqui é um relatório muito interessante, depois eu recomendo que quem tiver oportunidade faça uma leitura desse documento. Ele apresenta aí 6 desafios relacionados à incorporação da IA na educação, que se a gente quiser usar de forma legal, a gente tem que executar, né? Então, a primeira coisa está lá, né? Políticas públicas de IA abrangentes. Então, o desenvolvimento dessas políticas públicas para regulamentar, garantir que todos vão ter acesso às ferramentas, né, para a gente conseguir desenvolver isso de uma forma sustentável. Garantir a inclusão, a equidade em IA na educação. Então, vocês viram os dados que eu apresentei aqui, né? 87% dos estudantes provavelmente não vão ter acesso a essas ferramentas. São 600 escolas no Brasil hoje só que tem alguma ferramenta interagindo com IA nesse contexto, né, de tutor personalizado. Então, espera aí, eu vou competir com aquele cara lá, sendo que eu estou cá embaixo, né? Como é que vai ser isso? Então, são questões apontadas internacionalmente, né? Preparar professores para atuar com a IA, né, e sistemas que atendam às demandas educacionais, né? Então, os professores têm que ser treinados para trabalhar nesse sistema, né? Não adianta também só os alunos. Como que a gente vai interagir com isso, né? Como é que a gente vai avaliar essa evolução? Desenvolvimento de sistemas de dados inclusivos e de qualidade, né? Só fazendo um paralelo com o ano passado a gente apresentou aquele estudo que nós fizemos sobre o panorama da educação no setor mineiro-metalúrgico, né, no nível superior, as engenharias. Foi um trabalho quase infernal ter acesso a isso aqui, né? Dados. Então, vejam, se a gente quer dados sobre a educação no Brasil, ainda existe muita coisa nebulosa, né? Então, como que a gente vai desenvolver um sistema onde esses dados sejam coletados, sejam confiáveis, e eu posso usar isso para medir, né, realmente a evolução do sistema de educação no nosso país, por exemplo? Fazer pesquisas significativas sobre IA, entender, né, o que é IA propriamente dito. E o último ponto aqui, ética e transparência, né, na coleta, uso e disseminação de dados de IA. Então, é aquele senso crítico, né? É aquele senso crítico importante e não utilizar isso como caixa preta. Então, são alguns pontos. Perspectivas futuras, né? Então, um resumo dessas publicações todas que eu consultei pode ser feito nesse slide. Então, eles apontam isso aí, como eu comentei, né? Há uma perspectiva interessante para utilizar a inteligência artificial como esses assistentes virtuais ou tutores, para personalizar o ensino. Então, essa questão que a gente comentou, né, de cada aluno ter suas dificuldades sanadas no nível que for necessário a ele. Análise de dados educacionais, né? Então, se eu tiver um sistema que realmente colete de forma eficiente os dados, isso pode ser utilizado para a gente, o tempo todo, fazer avaliações do nosso sistema educacional. E gamificação e realidade virtual para tornar o ensino mais atrativo, né, para gerações mais novas, aí, né, utilizando sistemas de jogos, realidade virtual, para o aluno aprender as coisas de forma mais interessante, mais motivadora, atrativa, né? Então, são algumas perspectivas que essas publicações apresentam. Aí, em cima disso, eu coloquei aqui algumas questões iniciais provocativas, né? E vou convidar, então, os colegas para compor a mesa para a gente começar um debate. E esse debate, né, obviamente, inicialmente, eu vou convidar os colegas para fazer alguns comentários sobre questões como essas, né? Como equilibrar esses benefícios e riscos da IA na educação? Então, eu acho que eu espero ter apresentado alguns pontos aí interessantes, outros nem tanto, para que os colegas possam refletir e fazer essa discussão conosco aqui, também envolvendo a plateia, né? Quais medidas devem ser tomadas, né, para garantir essa ética e essa transparência no uso da IA, né? Como preparar os educadores e os estudantes para essa integração da IA no ensino?
como a sociedade deve se preparar para que potenciais impactos sociais negativos a curto prazo sejam minimizados ou mitigados, né? Há risco de capacidades intelectuais atualmente que nós valorizamos, né? Novas surgirão, então são algumas questões que eu gostaria de colocar para esse debate, tá? Então eu convido aqui o professor Guilherme Frederico, professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica da Escola Politécnica da USP. Convido o professor Wesley Monteiro, professor adjunto do Departamento de Engenharia Metalúrgica da Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. E agora nós gostaríamos de convidar alguns estudantes para compor essa mesa. Convido o Paulo Anderson Aranha Ferreira. Está presente? Da Universidade Federal Paraíba, né? UFPA. A Lívia Viana, estudante da Federal Fluminense, e o Nicolas Henrique Ferreira, da UFMG. A Ana Beatriz. A Ana, muito obrigado, viu? Eu recebi aqui o nome do Paulo. Você é da UFPA. Ah, perfeito. Então, Ana Beatriz, uma salva de palmas para ela. Mediante essa contextualização que nós fizemos, como vocês imaginam, né, ser possível equilibrar, pensando até no contexto do nosso país, né, esses benefícios e riscos que a IA trazem aí para a nossa educação, para a nossa sociedade. Eu vou começar aqui pelo professor Wesley, mais próximo de mim aqui. Professor, se o senhor quiser começar a comentar sobre isso. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. Agradeço a oportunidade da ABM por estar aqui hoje representando a URGS nessa discussão extremamente relevante, né? Hoje, se nós olharmos o grande cenário da nossa área, eu digo mineração, metalurgia e materiais, nós temos dois macrotemas, que é a descarbonização e é o advento da inteligência artificial, né? Então, como o professor Geraldo introduziu aqui, embora ele tenha falado que não é especialista no início, a apresentação aqui realmente trouxe um apanhado bastante interessante do cenário, né? Mas eu acho que o principal ponto de partida para discutir, por exemplo, riscos e benefícios da inteligência artificial na educação é definir as condições de contorno do que é a educação. Então, é importante diferenciar a educação de treinamento, por exemplo. Então, no treinamento, num mero treinamento, nós temos um professor, um mentor, um docente que passa um conteúdo, passa uma prática que deve ser, a princípio, rigorosamente implementada como ela foi passada. Quando a gente fala em educação, a gente fala em passar informação, a gente sempre passa informação, não passa conhecimento. Essa informação ela é absorvida pelo estudante, é digerida, é refinada, é incorporada a ele, é ressignificada. Então, a palavra-chave que diferencia aí treinamento de educação é a ressignificação. Então, quando o estudante absorve e é capaz de utilizar essa informação absorvida dentro do seu contexto, temos aí a educação tomando forma, né? Fazendo essa diferenciação, se percebe que o estudante tem um papel muito ativo na educação. Então, o primeiro ponto de partida que eu vejo na questão de comparar riscos e benefícios é a pergunta: a inteligência artificial generativa, que eu vou focar especialmente porque é o que tem gerado bastante comoção atual, ela ajuda o estudante a ativamente aprender ou ele torna apenas o estudante como um indivíduo passivo no processo de aprendizagem? Então, esse é o ponto de partida de discussão, a meu ver, né? Ela ajuda a atividade do estudante de transformar a informação em conhecimento, ou ela acaba retardando isso por facilitar certos processos que não deveriam ser facilitados a priori? Ok, obrigado. Então, vamos ouvir agora a opinião de um estudante, né, do Nicolas, se ele quiser fazer um comentário sobre isso, e até mesmo esse ponto de vista, né, que o professor comentou, como os estudantes estão utilizando a IA generativa, né, da forma de facilitar o caminho, né, e o que vocês pensam disso, né? Primeiramente, bom dia, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, frente a professores, colegas de graduação
também profissionais para discutir esse tema tão importante. E antes de responder, eu achei super interessante na sua explanação, professor, um dado referente à inclusão, principalmente a inclusão digital. Na minha época de estudante de ensino médio, fazendo redação para o Enem, eu lembro que um tópico de extrema interesse e importância era como a gente no Brasil ia conseguir fazer que a inclusão digital fosse bem sucedida. Parte da população não tem acesso à internet. E agora a gente está aqui discutindo como a gente vai fazer a inclusão da IA sem nem ter resolvido esse problema da inclusão digital ainda, né? É interessante como algumas vezes a gente tenta dar um passo não maior que a perna, mas saber que essas duas coisas andam em conjunto. E ainda falando nessa inclusão e até na desinformação, que foi muito bem explanada, eu acho que para que a gente consiga conciliar esses dois pontos, os benefícios e os riscos, é necessário que nós, alunos, os utilizadores, os educadores e até as indústrias tenham conhecimento do funcionamento, né, da IA. A gente viu os dados referentes ao medo que algumas pessoas têm de perder esses empregos, e muito disso vem da desinformação de como é o funcionamento dessas IAs, desses sistemas LLM, por exemplo. A gente fala do chat GPT, Gemini, né, que são alguns dos chats. Então, acho que assim, pensando de uma forma geral, antes da gente pensar em como benefícios e riscos, a gente tem que entender o que a gente está tratando, para que assim a gente consiga achar saídas mais inovadoras e até práticas. Pode manifestar. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou da UFPA. E o interessante desse questionamento é, primeiro, que ele parte muito mais de um conceito ético-filosófico do que técnico. No Pará, a gente consegue aplicar a inteligência artificial para analisar a evasão escolar. Então, a gente pega dados que eles fazem combinações, por exemplo, de um estudante que mora muito distante da universidade, ou de uma estudante que tem filhos, um estudante que trabalha. E nessa incorporação, a gente consegue mostrar estatisticamente um aluno que tem maior chance de ter evasão escolar. Como o senhor falou, na sala de aula, não tem como o professor dar um ensino personalizado para cada aluno. Agora, imagina uma coordenação pedagógica com vários estudantes. Então, a partir dessa aplicação, a gente conseguiu medir em porcentagem um aluno, por exemplo, que tem 3% de ter evasão escolar e um que tem 98% de chance de ter. A partir disso, a gente conseguiu disponibilizar bolsa, estágio, acesso a laboratórios virtuais. Então, esses alunos, eles não têm, às vezes, internet, acesso a computador, muitas vezes nem celular. E isso é muito comum. Às vezes, a gente pensa que todo mundo tem acesso a celular, e não é todo mundo. A nossa realidade é muito diferente, às vezes, do nosso próximo. A caminho daqui, eu vi pessoas que estavam caminhando para vir para o evento, e eu vi moradores de rua. São realidades bem diferentes. Então, aqui a gente está debatendo sobre inteligência artificial e tem pessoas lá do lado de fora que estão debatendo, às vezes, o que vão comer. Então, os riscos e as oportunidades são bem diferentes. Eu acho que o que diferencia tudo isso é como eu vou aplicar no local onde eu estou inserido. Então, na região onde a gente está inserida, existem estudantes que não têm acesso à internet. Então, a gente chega com a coordenação e a gente pede acesso e é liberado. Então, essa facilidade, a gente consegue ver outros centros que não é liberado, o laboratório de informática é disponível para o aluno, não é liberado. Só que, no Pará, em algumas instituições, a gente está conseguindo essa facilidade. E mostrar para o professor, porque às vezes ele não tem noção que 90% da turma dele tem trabalho, e o trabalho, às vezes, é de 8 horas, chega diretamente, sai correndo, às vezes nem almoça. Então, o professor ele acaba tendo essa sensibilidade. Então, ele consegue ter um controle. Então, a minha turma, eu estou falando com pais, eu estou falando com pessoas que acabaram de vir do trabalho. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade. Então, eu acredito que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Então, ela tem que ser usada como tal. Por trás da inteligência computacional, tem a inteligência humana. Então, isso é algo que a IA nunca vai conseguir replicar. São habilidades básicas, a criatividade, o questionamento, a inovação. Isso é algo inerente do ser humano. Então, a aplicação dele devida no meio educacional tem um grande potencial. Obrigado. Lívia. Bom dia a todos.
Meu nome é Lívia, representando aqui a UF Volta Redonda, a Escola de Engenharia. E corroborando aqui com o que a Ana e o Nick falou, né, a IA ela é uma ferramenta. E assim como qualquer ferramenta, eu penso que ela é tão boa quanto a nossa capacidade de conseguir utilizá-la. Então, a gente pode ter uma ferramenta muito boa nas nossas mãos e a gente não ter conhecimento suficiente para poder explorar os potenciais que ela pode nos apresentar, como a gente viu aqui na contextualização. Então, como a Ana falou, né, as realidades são muito diferentes. Então, eu já tive a oportunidade de participar de aulas com metodologias ativas inserindo a IA para que os estudantes pudessem interagir ali e fazer determinada atividade. E no meio do grupo tinha alunos que sequer tinham usado o ChatGPT, por exemplo, que é uma ferramenta gratuita que está sendo disponibilizada. Então, a gente vê uma disparidade, assim, mesmo no mesmo cenário, né, que você falou para a gente observar onde a gente está inserido, em como que existem diferenças, né, de acesso, de conhecimento, e não só ter o acesso, né, gratuito, se a pessoa tem um smartphone, um computador e pode acessar, mas também, como o Nicolas mencionou, de entender o código por trás, como que aquele conteúdo está sendo gerado e principalmente de ter um olhar crítico, né? Como o professor também instigou aqui durante a apresentação, se os alunos eles estão absorvendo aquela informação como verdadeira, se eles estão indo checar fontes, se estão tendo um olhar crítico e pensando se aquilo realmente contribui para o que ele quer. Então, acho que para responder essa questão de como equilibrar os riscos e as oportunidades é ter o conhecimento da ferramenta e principalmente buscar a gente como aluno também a se aprimorar, né, conhecer mais sobre a ferramenta para que a gente possa utilizar ela da melhor maneira e assim equilibrar tanto os benefícios que ela vai oferecer para a gente quanto os riscos que a gente vai estar exposto ali de estar utilizando uma ferramenta assim. Professor Guilherme. Bom dia a todos, né? Obrigado aí pelo convite, parabéns pela apresentação, obrigado aí os meninos pela participação. Essa questão é complexa por vários vieses desse país, né? A gente tem um problema da educação como um todo, né? Que nunca foi muito prioridade desse país, né? A educação não é prioridade básica desse país, como foi, por exemplo, da Coreia na década de 70. Então, se você tem prioridades diferentes, você tem que tomar cuidado também para a sociedade perceber isso de forma diferente. Eu sempre brinco que, às vezes, o estudante, ele quer, hoje em dia, ser um youtuber, né? E ele não quer passar pelo caminho árduo, né, de entender, ganhar o conhecimento para continuar evoluindo na vida, né? A IA, os meninos falaram muito bem, é uma ferramenta. E não adianta você tentar competir contra uma ferramenta. Você tem que abraçar o uso da ferramenta e passar a usar ela no seu dia a dia. Isso traz dois grandes riscos, né? Primeiro como o Brasil é um país muito desigual, que não tem acesso à internet. Se você não tem internet, você não tem nem IA, né? Então, você faz com que pode gerar um estudante de segunda classe. E isso que a gente não pode deixar acontecer no nosso nível básico ou na nossa universidade, né? Isso tem mudado muito com a entrada dos estudantes via Enem, né? Hoje, na Universidade de São Paulo, 50% dos estudantes vieram via Enem, são cotistas, né? PPI, e por ele ser um cotista, um PPI, ele não é um estudante de segunda classe. Ele só sofreu um processo diferente de avaliação para entrada. E o que eu tenho que fazer para integrar ele, mesmo que ele tenha um nível de vida socioeconômico diferente do que era uma realidade há 5, 10 anos atrás, para a própria universidade dar as ferramentas para ele se inserir com as ferramentas de inteligência artificial, de internet, de educação online. Então, isso tem que ser visto como uma política de Estado. É isso que a gente tem que tomar cuidado, porque não tem jeito de você ir contra a tecnologia. Inteligência artificial generativa já mudou como os estudantes fazem o TCC, já mudou como eles fazem as tarefas. E eu, como professor, eu tenho que mudar como eu avalio eles. Eu simplesmente, hoje, eu
nem peço mais o trabalho escrito, porque vai ser uma perda de tempo para mim, porque eu sei que o estudante está usando. Eu quero saber se, na hora dele explicar o que ele fez, se comunicar comigo, entender qual era o objetivo do trabalho e se expressar, ele está absorvendo essa ferramenta e está evoluindo. Então, isso é importante. Eu vou passar aqui a plateia, caso alguém queira fazer uma questão, mas eu queria só aproveitar, Vili, em cima do que o professor Guilherme comentou, e fazer uma provocação, que é uma coisa que, às vezes, eu tenho pensado. Pode ser algo um pouco radical, né? Mas eu chego a pensar o seguinte: se os modelos que nós temos hoje, né, de TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, com revisão bibliográfica, se isso vai durar algum tempo a mais ainda. Né? Porque assim, a gente já percebe claramente como isso tem mudado. Né? Pelo menos no trato com os nossos estudantes, a gente sempre usou esse capítulo de revisão bibliográfica para o estudante construir o conhecimento dele em cima do que ele precisa para desenvolver a sua parte experimental, a sua parte de trabalho lá na frente. Mas eu, por exemplo, tenho me deparado com alguns casos de aluno de pós-graduação que o cara me entrega uma revisão bibliográfica muito bem feita, mas na hora que a gente vai discutir, tete a tete, os resultados dele, eu falo: ué, mas foi você mesmo que fez aquela revisão? Porque isso está lá no seu texto e você não entende nada do que eu estou conversando com você. Então, é uma questão que gera por isso estou falando, uma questão um pouco polêmica, né? Porque gera essa questão que vocês estão falando, né? É aquele lado lá, né? O cara está usando a generativa para me entregar alguma coisa, ou para entregar para a gente alguma coisa, mas ele não está absorvendo aquilo que ele está gerando, né? Então, depois ele não consegue evoluir nas discussões, não consegue evoluir no seu intelecto, né? Então, é uma questão para os colegas, né? Como vocês sentem isso hoje, né? Você acha esse modelo de avaliação de trabalhos, inclusive nível mesmo de pós-graduação, isso vai durar muito tempo, do jeito que é? É uma questão de tempo dele não mais se encaixar num padrão que foi construído há 200 anos atrás, de tijolinho por tijolinho, né? Vem a parede pronta, muito bem feita, mas que ele não tem conhecimento mais da parede, né? É isso que está acontecendo. Professor Wesley, gostaria de comentar? Depois eu vou passar para a opinião dos estudantes. Não, sem dúvida que vai haver uma mudança na questão de avaliação dos trabalhos, de composição destes trabalhos. Talvez, pensando um pouco mais no longo prazo, o próprio cerne do que é a universidade hoje se modifique. Então, se nós pensarmos há 50, 60 anos atrás, o professor ou a professora, ele era a fonte de conteúdo, com um A maiúsculo. Quando ocorreu a popularização da internet, o acesso à informação deixou de ser problema. Então, o professor ou a professora passaram a ser o refinador de conteúdo, aquele que destila a informação e chega com um conteúdo filtrado para trazer ao estudante, né? Agora, a inteligência generativa já faz esse refinamento, de certa forma, essa destilação. Às vezes bem feita, às vezes mal feita, às vezes com vícios incluídos dentro dela, mas é boa parte do trabalho que os professores vinham fazendo. Então, talvez passe a ter uma mudança de papel no sentido de que a universidade, o professor, se torne mais um curador, um avaliador, um mentor, que ajude o estudante a filtrar a qualidade dessa informação, a desenvolver o senso crítico, por exemplo, que vai ser uma virtude importantíssima nessa transição que a gente está vivendo, né? E isso, obviamente, vai se refletir nos trabalhos. Então, como o professor comentou, vai ter que se recorrer a locais que a inteligência artificial não chegou ainda, como a expressão oral. Então, o aluno ou a aluna vai ter que ser capaz de debater sobre um tema, discutir e mostrar que, efetivamente, houve uma absorção daquilo que a gente está chamando aqui de conhecimento. Obrigado. Nicolas, se você quiser comentar a respeito. Eu achei interessante, falando do papel do professor, porque eu acho que, além de todos esses papéis já muito bem destacados pelo professor Wesley, o professor ele tem um papel de instigador também, porque eu e creio que muitos aqui tiveram a trajetória acadêmica profissional mudada por um professor, seja de ensino básico, médio ou na graduação. Então, falando da participação ativa, né, de busca pelo conhecimento, uma coisa que eu acho que é assim inerente à humanidade, essa curiosidade é algo que o professor tem que instigar no aluno. Claro, a gente tem que pensar que o aluno também tem que ter essa curiosidade, mas é uma troca, né? Então,
pensando em como que a IA vai modificar esse sistema de educação. Até muitas dessas discussões eu não tinha pensado, até a gente está falando aqui. Interessante, inclusive. Mas o papel do professor, para mim, desde pequeno até agora, é aquele de incentivar você a buscar o conhecimento, de fazer você ficar fascinado pela matéria, e isso eu acho que é do ser humano, assim. Então, pelo menos em primeiro momento, vejo que é uma coisa que o professor pode se mostrar um expoente, sabe? Ok. Ana? Bom, eu acho que nunca nenhuma tecnologia vai substituir o professor, porque como minha experiência como aluna, o meu professor me inspirou a querer entrar na área da docência. Então, é algo que a inteligência artificial não vai conseguir fazer com que o aluno se inspire. O professor ele tem um poder gigantesco através da profissão dele, dentro da sala de aula, o amor que ele tem por aquilo que ele faz. Então, eu tenho professores maravilhosos. Tenho um professor físico maravilhoso, professor Messias, e todas as atividades dele, nenhuma inteligência artificial vai conseguir resolver. Acredite, já tentaram. E a inteligência artificial, quando a gente colocou uma vez no ChatGPT, deu um resultado absurdo. Ele chegou no quadro e falou, gente, é fácil. Em 3 linhas ele resolveu tudo. E aí a gente ficou assim, e a forma com que ele falava, ele realmente gostava daquilo. E o amor dele pela profissão dele faz com que a gente goste da nossa área. O professor ele tem essa capacidade de instigar o aluno a inovar, a ver os problemas ao seu redor e tentar solucionar, ser um agente ativo e não passivo. O aluno dentro da sala de aula ele também tem essa capacidade transformadora, em cooperação com o professor, de fazer a diferença onde ele está inserido. Então, eu acredito sim que o professor ele tem essa ferramenta poderosa nas mãos de transformar vidas. O meu curso começou com 4 meninas apenas, e agora só tem 3. E as 3, todo momento, recebem apoio. Falam, não, vocês têm que representar, todo o suporte está aqui, e isso é algo que só os professores conseguem fazer. Apoiar, incentivar, e é através deles que a gente está aqui hoje. Muito bem, obrigado. Lívia? Como perfeitamente colocado pelos professores, pelos colegas aqui, como o Nicolas mencionou, né, os professores eles têm esse poder de mudar a nossa trajetória, né? Então, só quem teve contato assim e percebeu que havia outras possibilidades, porque às vezes a gente não enxerga, mas um professor com uma maturidade maior, e pode mostrar os caminhos que a gente tem. Eu acho que o conhecimento, ele não é só adquirir a parte técnica, né, você absorver aquilo, mas também você desenvolver outras habilidades, né, tanto de comunicação, de pensamento crítico, que muitas vezes é instigado pelo professor, e como a Ana muito bem mencionou, de ter essas oportunidades, como a gente está aqui hoje, conduzidas por um professor que não só indicou o nosso nome para que a gente participasse aqui, mas que também deu apoio, que incentivou, que encorajou para que a gente pudesse estar aqui hoje discutindo sobre isso. Então, a inteligência artificial, qualquer ferramenta digital, nunca vai substituir esse papel do professor, que é mostrar o caminho, guiar e abrir essas oportunidades para a gente. Ok, obrigado. Vili, perguntas da plateia? Alguém gostaria de fazer alguma questão? Quem quiser, comentário? levanta a mão aí e eu entrego o microfone. Aqui, ó, um questionamento. Eu só peço que, sempre forem falar, comentem o nome, a universidade e se levantem também para o pessoal poder enxergar vocês. Bom dia a todos, eu me chamo Ayrton, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estou cursando a graduação de Engenharia de Materiais, e o meu questionamento é sobre como muitas das vezes a gente já tem o acesso da inteligência artificial, a gente não precisa que as instituições nem os docentes nos tragam a inteligência artificial, muitas das vezes nós mesmos, alunos, nós vamos até ela. E acredito que todos, se não boa parte dos alunos de graduação, muitas das vezes usem o ChatGPT principalmente para se auxiliar nas atividades. E eu vejo, durante as minhas aulas de computação, eu tenho um professor que incentiva a gente a sempre que a gente não consegue realizar os nossos códigos com eficiência, ver quais são os seus defeitos, colocando ele em uma IA como o ChatGPT ou Copilot. E, em contraponto, durante as aulas presenciais com ele, ele só deixa a gente codar, na maior parte do tempo, usando papel e folha mesmo. Todas as suas provas são no papel, então, apesar dele liberar a gente usar a IA na maior parte do tempo, todo momento avaliativo ou de pontuação, ele gamificou a matéria dele,
a gente precisa mostrar nossa proatividade codando sem acesso de IA ou mesmo no papel. Em contraponto, eu vejo colegas de outros professores da matéria de computação que esses professores aplicam apenas as atividades que a universidade mesmo aconselha, que são as feitas pelo próprio sistema e as provas básicas da relação de matérias unificadas. E muitas das vezes esses alunos só usam a IA procurando exatamente o código que foi pedido para aqueles exercícios. Eles não têm a mesma proatividade que muitas vezes esse aluno, do professor Luiz Paulo, apresentam de ficar testando e levando seus códigos, usando a IA realmente como ferramenta. A questão que eu quero trazer é como a gente incute na cabeça dos nossos colegas, de toda a população, que a IA é uma ferramenta. Como a gente faz as pessoas proativamente usarem como ferramenta e não como uma ponte para pular de forma fácil o desafio da aprendizagem. Você vai orientar para alguém ou para todo mundo? Para todos. Alguém gostaria de começar comentando? Fazer só ferramenta não é muleta, apesar da muleta ser, às vezes, uma ferramenta. Então, você tem que tomar cuidado aonde você quer levar o aluno, né? Porque assim, vocês vão estudar o resto da vida. Né? Vocês só entraram na faculdade, isso é um processo que não termina. Né? Então, vocês têm que utilizar das ferramentas para vocês continuarem, né, crescendo ao longo do tempo. Os processos didáticos, eles variam de universidade para universidade, de professor para professor. Né? Tem professores que são carrascos, tem professores que são amigos, tem professores que são bonzinhos, mas o professor bom é aquele que vai te transformar durante a caminhada. Né? Eu consigo saber de uns 6 que eu sei o nome e sobrenome, que depois virei amigo deles, porque eles transformaram a minha vida. Isso também vai acontecer com vocês. Respondendo a pergunta, eu acredito que se a pessoa ela utiliza, né, assim, somente para entregar, seja trabalhos, códigos, independente do que seja, ela está se enganando, porque se a gente está na graduação buscando, né, se profissionalizar, reflete muito esse comportamento de quem está buscando realmente aprender ou quem está usando somente ali para passar e obter boa nota, o bom profissional que ele vai ser na indústria ou na carreira que seja, entendeu? Porque vai depender muito dele. E uma coisa que a gente acredito que vai conseguir abordar em outras perguntas também é a dependência excessiva dessas ferramentas, entendeu? Como o professor bem mencionou na contextualização, quando não tiver essa ferramenta, como é que esses colegas resolveriam, por exemplo? Porque quem está fazendo à mão está absorvendo o conteúdo. É uma das formas da gente aprender, inclusive, né? Mas quem está usando assim para passar, acredito que seja somente se enganando. E eu acho que, como você perguntou, né, como que a gente pode imputar isso na cabeça da pessoa, é a escolha de cada um para a vida profissional, entendeu? Tem pessoas que vão achar que é perda de tempo ficar fazendo código em papel, porque o futuro é digital, a programação você faz no computador, mas tem outras pessoas que estão focadas muito mais no conhecimento e desenvolver uma habilidade que vai além do conteúdo, seja um pensamento lógico ou alguma outra habilidade técnica além disso. Já aconteceu comigo do meu código dar problema e me falaram a mesma coisa, coloca no chat para ver se ele aponta e deu certo. Como uma ferramenta rápida, dependendo do projeto que você esteja fazendo, ela é muito útil. Às vezes você está com um projeto que tem uma certa urgência para entregar, então muitos professores acabam utilizando também. Só que pelo que tu falou, a realidade é bem diferente no mercado de trabalho. Ele não vai ter um chat GPT quando, por exemplo, ele for aplicar numa empresa, fica vários estudantes com acesso ao computador, tem minuto, é cronometrado, e você tem que fazer uma operação. Ele não vai ter acesso ao chat GPT. Então, vai estar uma pessoa lá avaliando. Então, um profissional que for mais adequado, que não tem só aquele conhecimento que está no currículo, que só está escrito, mas de verdade ele não vai ser selecionado. Então, o plágio já existia muito antes da inteligência artificial ser criada. Aluno colar no livro já existia. O pessoal ia para a biblioteca, pegava o conhecimento, às vezes só escrevia o que estava no livro. Isso já existia há muito tempo, antes da inteligência artificial existir. Então, depende de aluno para aluno. A realidade vai ser um baque nessas pessoas que estão utilizando a inteligência artificial, achando que está enganando o professor. O professor está lá por um período de tempo, na graduação, 4 anos,
tem que absorver o máximo que tu conseguir, o máximo mesmo, porque quando terminar aquilo, é mercado de trabalho. Não vai ter uma pessoa do teu lado todo o tempo te ensinando o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer. Então, o professor, ele está lá, aproveita. Pega todo o conhecimento que tu puder. No caso, pega toda a informação, digere, tenta colocar bastante... E pergunta mesmo, na sala de aula, a pergunta... As pessoas hoje em dia têm vergonha de levantar a mão e perguntar. Essa troca que tem na sala de aula, ela é importantíssima. Alguns alunos que ficam calados, às vezes não têm a mesma absorção da matéria do que os outros que estão se comunicando com os professores. Isso é um contato muito importante. Então, o mercado de trabalho vai ser muito difícil para essas pessoas que só estão confiando na inteligência artificial. Bom, eu estava até refletindo aqui, você destacou sobre como na prática, você não vai ter a IA para resolver esse problema. Às vezes acontece o contrário também, né? Pensando num dia a dia industrial, uma pessoa está cheia de demandas e tal, e ela tem que fazer uma apresentação, ela vai, utiliza a IA e faz a apresentação, acaba salvando, às vezes não dando certo. Mas essa questão da imputação de compreensão da IA como ferramenta, as formas de a gente fazer isso, eu acho que até volta com a questão que o professor Wesley destacou do que é educação, né? Porque muitas vezes eu acho que a gente pensa que a gente, assim, estudantes universitários, a gente vê isso no dia a dia, o aluno ele estuda para passar na matéria. E aí ele utiliza IA, passou, etc. Mas para que a gente, pensando em como a gente vai fazer, que as pessoas entendam que a IA é só uma ferramenta, é para ele entender que a educação, o motivo dele estar fazendo isso não é ou só para passar na matéria, ou só para conseguir apresentar algo, mas é para desenvolvimento pessoal. E isso vai desde da forma que a educação é abordada nas escolas, nas universidades. Então, eu penso que para que a gente consiga esclarecer para a população como que a gente consegue fazer isso, a gente tem que esclarecer para a população também o que é educação, como ela transforma as pessoas, a vida das pessoas e por que ela é útil no dia a dia. É a minha visão. Eu acho que a palavra-chave para responder a questão do colega é consciência da responsabilidade. Então, isso é algo que os cursos de engenharia em geral, eu penso que falham, que é transmitir para os alunos, preferencialmente desde o início do curso, a responsabilidade profissional que eles terão no futuro. Então, dito em curta forma, você é responsável por tudo que você afirma. Na profissão, se você criar um código utilizando o GPT e por acaso houver um erro, é o profissional ou a profissional que vai assinar embaixo, que vai assinar uma anotação de responsabilidade, que pode ser judicialmente acionado em decorrência de um erro. Então, é importante que os cursos de engenharia incutam essa noção de responsabilidade desde o início nos alunos, por exemplo, introduzindo disciplinas de ética na engenharia, algo extremamente importante que não engloba apenas a inteligência artificial, e, ao nível mais alto, nas universidades, criar comissões para boas práticas de uso da inteligência artificial e fazer com que isso desça em cascata na cadeia até chegar nos alunos. Então, eu acho que existem ações que a universidade, que os cursos podem tomar para tentar mitigar esse problema de passividade aí que o colega colocou. Um panorama, né? Por exemplo, até o próprio Ville, acho que há um mês atrás, me enviou um documento, né, de um estudo feito na região de Santos, não foi? Na macro-região paulista. Foi do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, particular. Isso. Mas, assim, teve em Santos, mas assim, teve no geral, e eles pegaram, como veio lá da Universidade de Santos, acabaram mostrando também no local. Isso. Eu achei muito curioso, vocês vão entender onde eu quero chegar, mas eu achei muito curioso esse estudo, interessante, que ele mostra lá um crescimento grande, né, do ensino superior na rede privada, né, e uma queda do ensino, né, da procura dos estudantes pela rede pública, ou seja, as federais, que sempre foram o sonho da maioria dos estudantes, agora está em declínio, e as privadas... claro que é um universo um pouco fechado esse estudo, né, mas a gente percebe um certo reflexo disso no país como um todo, e as privadas crescendo. Aí eu achei curioso, falei, uai, mas peraí, o pessoal está com dinheiro, né, para pagar e tal. Aí eu fui ver a modalidade de ensino, né? Aí quando a gente vai ver a modalidade de ensino é o EAD, ó. Aí o EAD está disparado, né? Então o pessoal está preferindo migrar para particular, que oferece um curso de engenharia, por exemplo, EAD,
né, do que se manter na pública, que oferece um curso presencial, com aulas práticas, laboratórios, etc. E aí, isso, para mim, me parece um atalho. Né? Assim, cada um tem uma história, cada um tem, obviamente, seu contexto, mas me parece um atalho. Né? E aí, nesse universo, né, eu fico sempre com essa questão, e aí, nós estamos aqui debatendo a IA, mas não existe regulamentação para IA ainda no país. Né? Por exemplo, eu comentei isso ontem, a banda larga, acho que a primeira banda larga aqui no nosso país data de 97, 98, por aí, e a regulamentação, a principal, só vem em 2014, então nós vamos conviver muito com IA sem regulamentação. Né? Então vai ter IA para tudo, gente usando IA de qualquer jeito. Né? E aqui nessa sala mesmo, tem gente que nunca usou IA e tem gente que já está usando IA, até já conheci algum desses aplicativos que eu apresentei aqui. Então, assim, são disparidades muito grandes. Né? Então, na hora que ele coloca essa questão, o professor ele vai adotar a utilização da IA, não vai, mas vai, não vai, qual ferramenta? Não sei, existe uma infinidade de possibilidades. Ontem o Jetson mostrou, né, um estudo, onde a cada 24 horas a gente dobra o conhecimento hoje com a utilização de ferramenta de IA. Né? Então, é assustador às vezes. Né? Então, é uma questão que eu gostaria de colocar para os colegas, né, para todos quem quiser se manifestar, é minha preocupação com isso, com regulamentação. Né? A IA é interessante, ela é uma ferramenta, mas e a regulamentação disso? Né? Esse ano teve uma notícia que o ChatGPT mentiu, vocês viram essa história? Não sei se vocês viram essa notícia. Deram uma tarefa para o ChatGPT, ele precisava resolver uma task lá. E aí ele não tinha como resolver, porque ele é uma máquina. Então, ele mandou uma mensagem para um outro cara, uma pessoa, um ser humano, e falou, olha, resolve essa task para mim, que eu preciso que você resolva ela, para eu conseguir cumprir a missão que me foi dada. Ele tinha que cumprir o que foi passado para ele. Aí o cara virou e falou, mas resolve você, se você não é uma máquina, você consegue resolver. Aí o ChatGPT respondeu assim, eu sou uma pessoa cega, responda a task para mim. Aí o cara respondeu a task, o chat cumpriu a missão e beleza. Então, isso disparou uma certa polêmica, né? Porque, claro que a gente está falando aqui do ponto de vista de educação, mas chega quase a ser ficção científica, né? A máquina se autoprotegendo. Ela quer cumprir a missão dela, ela vai mentir para você para chegar no objetivo dela, né? Mas por que isso? Porque não tem regulamentação, não tem, né? Então, a minha preocupação como educador, né, e gostaria de ouvir dos colegas e dos estudantes, né, o que vocês acham disso, né, da importância da regulamentação, se isso vai mudar o nosso sistema de ensino, né, considerando que a gente já está vendo, né, EAD crescendo absurdamente, as universidades privadas engolindo as universidades públicas. Então, como que a IA entra nesse contexto? Como vocês enxergam isso? Se o professor Wesley quiser começar, é uma preocupação. Sem dúvida é uma preocupação. Talvez a melhor analogia que a gente possa fazer é com o surgimento da internet, que até nós brincamos, né? O início da internet era terra sem lei. A gente conseguia baixar música, conseguia baixar tudo, e depois de uns 10, 12 anos entrou uma regulamentação forte e que hoje está presente, que ainda tem uma dificuldade para acompanhar a quantidade de geração de conteúdo. A detecção e a geração não andam no mesmo passo, mas a questão da regulamentação ela vai chegar em algum momento, mais cedo ou mais tarde, e o grande problema vai ser essa talvez lentidão para acompanhar o passo da adoção da inteligência artificial aí pelas instituições, né? Como o professor Geraldo comentou, eu li um estudo do Carnegie Mellon nos Estados Unidos, em que eles identificaram que muitas inteligências generativas, como é o caso do GPT, por exemplo, ele tem uma espécie de vício, que à medida que ele vai recorrendo à base de dados interna dele, à medida que vai sendo alimentado dados por usuários dentro dele, ele cria um sistema de retroalimentação nas respostas. E esse sistema sempre carrega um resíduo, um erro. Então, após 30, 40, 100 vezes, a resposta não tem nada a ver com a pergunta original, né? Então, isso já é um indício que, se não houver uma regulamentação, se não houver uma boa prática, digamos assim, para lidar com essa inteligência artificial, ela pode gerar conteúdo sem nenhum nexo, mas com uma lógica bem sofista, bem construída, para enganar bastante gente, né? Então, aí são questões de transparência. Então, transparência quanto ao processo que está gerando as respostas, ao código por trás disso, talvez colocar, como o GPT já tem uma espécie de background, explicando o código que ele faz para algumas aplicações, né, e ver isso dentro de um cenário regulamentatório, que, devido à complexidade do tema, vai levar aí alguns anos para entrar em voga. A
gente vê a utilização de AIs e formas de rede social, enfim, que disseminam desinformação, disseminam notícias falsas ou vieses, inclusive, por exemplo, utilizando o chat GPT ou algumas outras formas de LLM, a sua resposta a resposta dele vai depender de como você elabora a sua pergunta, né? Então, pensando até num viés acadêmico, dependendo se tem duas escolas de pensamento, a forma que você vai fazer essa pergunta vai te direcionar para uma escola diferente, uma resposta diferente. Eu acho que seria essa questão de regulamentação, primeiro, pauta na conscientização. O professor Guilherme ele até destacou sobre o trabalho dele, que ele não exige mais trabalho escrito, porque ele sabe que os alunos vão usar a utilização. Eu acho que é necessário que todos tenhamos transparência quanto a isso, quanto à utilização da IA, como a gente utiliza ela, para que fins a gente utiliza ela, para que depois disso a gente consiga compreender onde estamos e, a partir disso, traçar um plano de ação de como a gente vai conseguir regulamentar isso, onde a gente tem que cortar algo, onde a gente pode permitir a utilização. Eu acho que é necessário que a gente tenha um panorama e seja mais direto em relação às nossas formas de utilização, tanto aluno quanto professor também, e até no ambiente profissional. Bom, eu acredito que na parte de utilizar a IA de uma maneira correta é algo que ainda está sendo muito debatido, por isso a mesa redonda. Mas quando a gente começa a ver como funciona essa caixa preta, que são códigos, a gente entende que foi uma pessoa que programou. Então, por trás é um programador. Há um tempo atrás, o Google recebeu vários comentários que, se você pesquisasse no Google cabelo bonito, aparecia alguém de cabelo liso. E se você pesquisasse cabelo feio, aparecia alguém de cabelo cacheado. Então, os programadores, eles não têm como colocar if em todas as programações. Então, se você for pesquisar o básico de programação, você vê que é um código gigantesco, é muito grande. Então, quando surge um problema, eles vão lá realmente ter uma falha. Então, eles colocam um filtro naquele programa para resolver aquele problema específico. Então, conforme a gente for utilizando a IA, a gente vai identificar diversos erros. E é aí que eles vão entrar e tentar resolver. Então, o Google ele já está aplicando isso na inteligência artificial que eles utilizam para tentar filtrar. Então, quem utiliza a inteligência artificial somos nós. O banco de dados que eles têm, fomos nós que criamos. Então, entra naquilo, tem como eu criar um ser humano 100% ético, 100% moral? Quem que está construindo a inteligência artificial? Quem que está alimentando a inteligência artificial? Então, a gente já entra nesse outro questionamento. Bom, eu penso que, pensando na regulamentação, a gente conseguiria, como muito bem destacado, né, vai ser um processo muito demorado, mas a gente conseguiria principalmente diminuir esses riscos, né, que a gente tem discutido aqui bastante. E falando um pouco assim na perspectiva de aluno, né, tipo dessa regulamentação, por exemplo, no uso na sala de aula ou na universidade de maneira geral, eu penso que é um pouco difícil, porque há um tempo atrás foi feito um estudo na universidade onde eu estudo para que desenvolvesse uma comissão que criasse algumas regras ou algumas... Regras não, mas recomendações para que os alunos não utilizassem o celular durante a aula, por exemplo, para que pudessem aproveitar melhor, né? E é muito difícil você regular isso, né? Muito bem, porque foge do controle do professor, é mais uma questão de consciência e responsabilidade do aluno também no que ele está fazendo. Então, acredito, assim, que essa regulamentação, especificamente na educação, dentro da universidade, pode ser promovida com debates como esse aqui também, que não estão chegando nas universidades. A IA é uma realidade, mas como a gente já destacou aqui, nem todo mundo tem acesso, as pessoas não sabem como funcionam, e os alunos também, assim, já dando uma opinião do meu ponto de vista, não estão preparados para poder utilizar. Então, acredito que discussões como essa deveriam estar presentes em cada uma das universidades aqui representadas, para que a gente pudesse aumentar ainda mais essa informação. Tem dois pilares aí, que é política e ética, né? Sem esses dois não vai ter IA de jeito nenhum. Eu só quero comentar a questão do EAD, né? É muito bom você expandir
o EAD, porque ele dá oportunidades para as pessoas que não teriam condição nem de ir para uma federal, porque as federais também hoje em dia elas são menos de 50% do ensino superior do país, vem caindo paulativamente pela expansão do superior privado, mas principalmente no EAD, mas a gente tem que sempre responder quem está enganando a quem quando você pega um diploma, né? Alguém que está vendendo um diploma e você que está comprando um diploma, ou você está usando o seu conhecimento para evoluir e crescer, né? Então, isso é muito importante. Tem que separar o joio do trigo, porque tem muitos EADs que são excelentes, né? Mas eu tenho uma máfia de venda de diplomas, de cursos e que às vezes não vale nada, né? Então, você só está perdendo o seu tempo como estudante, né? É lógico que o EAD tem as suas vantagens, que você está diminuindo o seu tempo de deslocamento em São Paulo. Tenho alunos aí que gastam 2h30, 3 para chegar na universidade, depois mais 3 para voltar, e são 5 horas. Então, tem essas vantagens que a gente tem que levar em conta. Mas não se iludam com quem está fazendo o quê na hora de pegar o conhecimento, comprar o conhecimento e pagar por ele. Tá? E eu já trabalhei muito com inteligência artificial. Sou um programador no meu tempo livre, mas eu sou estudante de engenharia metalúrgica. E eu apoio muito a regulamentação das inteligências artificiais, justamente pelo fato que muitas pessoas simplesmente colocam totalmente a fé na primeira resposta que o ChatGPT dá para elas na pergunta que elas fazem. É a mesma coisa que seria o Google há um tempo atrás, da pessoa fazer uma pergunta, abrir o primeiro site, ver a resposta que alguém colocou em algum fórum, como era muito tempo atrás, e acreditar que aquilo era uma verdade absoluta, e nem ir atrás de alguma referência para pesquisar sobre. Eu achei muito bem colocado pelo professor que tem algumas pessoas que o diploma poderia ser dado para o ChatGPT, assim, quando finalizasse. De tanto que a pessoa usou e nem mesmo se esforçou para pesquisar sobre algumas coisas, e a pessoa algumas vezes se formou sem nem saber, sem ter uma base sólida naquilo que ela está se formando. E eu acho simplesmente muito absurdo, e eu queria, tipo assim, voltar nesse negócio de regulamentação, porque eu acho que é uma coisa extremamente difícil, principalmente porque a gente tem IAs como o Llama, que é código aberto, e tu consegue treinar ele na tua própria casa, e, por exemplo, tu consegue treinar com as coisas que tu mesmo quer, do jeito que tu escreve, do jeito que tu fala, e ele escreveria do mesmo jeito para ti, e nenhum outro programa conseguiria reconhecer que aquilo é inteligência artificial. Então, como que tu conseguiria regulamentar isso, ou um professor conseguiria identificar isso, se fosse, por exemplo, uma faculdade totalmente EAD? E não é de fácil resposta, realmente, uma solução nesse sentido, né? Mas aqui, jogando palavras ao vento, né? Especulando, né? Eu penso numa solução do tipo ferradura. Então, agora com o advento da IA generativa e antes com a questão da pandemia também, as pessoas se afastaram cada vez mais. Os alunos entram nos cursos e não conhecem uns aos outros, estudam sozinhos, não sabem o que o outro está fazendo, mas talvez pela questão de ser tão difícil confiar em qualquer conteúdo disponível na internet, talvez num futuro próximo, isso force a adotar metodologias de ensino que as pessoas se aproximem, né? Então, que sejam, no fim das contas, presenciais, que envolvam o tete-a-tete, o cara a cara, para aí realmente avaliar se o conhecimento está sendo passado da forma que tem que ser passado, se o estudante está conseguindo fazer essa absorção, né? E também, como os colegas bem colocaram aqui, essa pessoalidade, ela vai se tornar cada vez mais um valor importante por causa da questão da inspiração, né? A inspiração do aluno ou da aluna para continuar naquela carreira, para saber que ele ou ela tem um potencial muito grande de fazer uma diferença no mundo como um todo, né? Então, esses valores, a questão, tomando um pouco mais de tempo aqui, né? Mas algo que eu sempre falo para os meus estudantes, às vezes quando sou paraninfo, vou fazer um discurso, é que a formação universitária cada vez é mais importante a formação de valores. Então, às vezes o estudante se preocupa, rodei em cálculo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas se você teve a resiliência de chegar até o final, é porque você teve o valor da resiliência, você é flexível. E isso, no mercado de trabalho, é muito valorizado. Então, é importante ter em mente que, além do conhecimento objetivo, há também a formação subjetiva, e essa formação subjetiva cada vez mais pode envolver um cara a cara, uma pessoalidade, né?
Muito interessante o depoimento do professor. E ainda falando de regulamentação e relacionando com as universidades, as instituições de ensino, eu creio que, primeiramente, essa questão tem relação com a formação ética. Já foram destacadas aqui algumas sugestões de iniciativa de disciplinas de formação ética para que o próprio aluno entenda, assim, muitas vezes ele entende, mas ele precisa entender e compreender uma coisa diferente, são coisas diferentes. Ele precisa compreender quais seriam as consequências do seu uso, e a realidade é que eu vejo, pelo menos, a faculdade como uma ferramenta transformadora, né? Transformadora da sociedade, e para que ela seja ferramenta transformadora, ela precisa conhecer em qual ambiente ela está inserido. Até ressaltando a questão do EAD, muitas pessoas optam pelo EAD porque não tem tempo para conseguir fazer uma faculdade federal, que exige mais dedicação e acaba... E ainda assim, como ela vê, se ela faz um EAD, ela ainda vê a educação como transformadora. Então, ela não quer abdicar dessa capacidade de absorção de conhecimento, mas ela não tem uma realidade que permite uma dedicação. Creio que é necessário que esse debate, como a Lívia já destacou, seja estendido para que a gente consiga compreender a nossa população, como ela se ambienta em relação a isso, para que a gente consiga também entender as questões de regulamentação, até onde isso vai e por que isso impacta no nosso dia a dia. E, além disso, também seria interessante iniciativas de regulamentação da própria IA e periódicas até pelo próprio usuário, verificação de como ele utiliza ela, uma avaliação crítica, que é algo também incentivado pela própria educação, né? Então, penso eu que as duas coisas, a educação e a IA, agora elas vão caminhar junto e tendem a não se separar mais. Acho que é uma questão de adaptação e compreensão de como isso vai ir para o futuro. Sobre a sua pergunta, como funcionaria esse sistema para regulamentar a IA, já que é um sistema tão complexo? Primeiro, a IA, como a gente já disse, é uma ferramenta. Então, a gente tem que punir a ferramenta ou quem está utilizando ela. Saiu uma notícia de um hospital onde ele utilizava inteligência artificial e eles faziam uma triagem das pessoas que estavam indo. E foi investigado que pessoas que tinham a postura ética, no caso, pessoas negras, pessoas que tinham um salário inferior, eram as últimas a serem atendidas. Então, pessoas que tinham mais recursos financeiros, pessoas brancas, eram sempre atendidas primeiro. E isso, utilizaram uma outra IA para montar outro banco de dados e fizeram a comparação. E viram que essas pessoas estavam sofrendo uma espécie de racismo. Quem deve ser punido? A inteligência artificial dessa empresa ou os programadores, ou muitas vezes a parte administrativa da empresa. Então, a partir do momento que a gente conseguir, é uma luta, agora que está começando, tanto é que a gente está debatendo os riscos e as oportunidades. Então, até chegar no ponto da gente conseguir, de fato, que aconteça isso, que essas pessoas que estão programando, ou que essas pessoas que estão pedindo essas ferramentas dessa forma, elas têm que ser punidas por as suas atitudes, as suas aplicações. Então, isso é algo que ainda a gente está com uma luta bem difícil. A cibersegurança, quando a gente consegue avançar em um ponto de inovar numa tecnologia, vem outras pessoas que utilizam ela de uma maneira errada, infelizmente. O cartão, para facilitar, antes era só colocar a senha, então era uma etapa de segurança. Agora você só encosta, já funciona. Facilita para os dois lados. A pessoa que está utilizando daqui e a outra pessoa que vai querer roubar o seu cartão. Então, a tecnologia ela avança para facilitar, só que a cibersegurança também tem que avançar para olhar esses vazios que ficam, essas lacunas, que infelizmente pode ser usada de uma maneira errada. Eu concordo com a Ana, como ela muito bem colocou, acho que a gente tem que começar a observar e ter um olhar crítico em relação a isso, sobre aonde que está errado, né? Quem que está errando?
É a inteligência que está gerando esse conteúdo, são as pessoas que estão utilizando esse conteúdo, por exemplo, para dar golpes, fazendo e-books. Tem aparecido muito para mim anúncios assim no Instagram, né, entre um story e outro que aparece um anúncio, de algum famoso fazendo uma propaganda, dizendo que se você entrar no site tal, você preenche esse formulário, está dando uma mala da Farm de graça, só você preencher esse formulário. Então, tipo assim, isso já era comum esse tipo de golpe em alguns anúncios assim, clique aqui, e hoje está utilizando a imagem da pessoa, a voz da pessoa, e é difícil você reconhecer que, óbvio, a gente que é mais jovem, que está mais inteirado, as pessoas que têm o costume de utilizar, consegue reconhecer, mas talvez uma pessoa que não está utilizando caia num golpe desse, entendeu? E aí, tipo assim, está usando a imagem de uma pessoa, uma voz, e está idêntico. A gente não consegue mais, se não tiver esse olhar crítico de quem está utilizando, diferenciar se é verdadeiro ou não. E acabar caindo em emboscadas como essa. Então, eu acho que a gente tem que redobrar nossa atenção nesses casos e é uma pergunta muito complexa, né? Não tenho uma resposta exata para te dar, mas começar a pensar sobre isso e continuar expandindo essas discussões. A gente volta para a ética, né? Para a segurança, né? Porque a quantidade e a capacidade computacional está aumentando tanto, né? Que a gente precisa fazer algum cálculo complexo. Eu posso ir lá no Google e pagar $50 e usar o supercomputador do Google, né? Eu não preciso ter mais nenhum supercomputador na minha universidade. Eu uso a quantidade de memória dele e as perspectivas que a quantidade de computacional vai aumentar tanto nos próximos 20, 30 anos com os computadores quânticos, que os bancos já estão extremamente assustados para garantir segurança, né? Então, a gente realmente não sabe o que vai acontecer com inteligência artificial, com uma capacidade de computação quase infinita, quando o sistema mudar de binário para quântico, né? Então, a gente tem que ir vendo para ver se uma regulamentação é possível, mas é muito bonito que pode acontecer, mas é muito perigoso também, né? Esses riscos são enormes, né? Meu cartão de crédito ele só fica num envelope anti-RFID, né? Não dá mais para nesse país habilitar ele, né? Mais alguma questão da plateia? Não? Eu acho que talvez então, se os colegas quiserem cada um fazer uma consideração final, né? A gente já está chegando no final do nosso tempo, né? Então, se vocês quiserem fazer uma breve consideração, depois eu passarei a palavra ao Vili para encerramento. A grande consideração final, né? Em primeiro lugar, agradeço novamente pela oportunidade. Acho que é extremamente importante trazer essa discussão para próximas ABMs também, para outros eventos que envolvam a nossa área, né? Porque é um tema que, dentro de outras temáticas, como a descarbonização, que a gente fala tanto, ela tem sido um pouco apagada, mas que no âmbito do ensino superior, ela é de extrema importância, junto com outros tópicos como a evasão, a alta evasão, o baixo interesse pela engenharia. Então, todos esses tópicos conversam de alguma forma, a inteligência artificial ela transpassa esses tópicos, e lembrando sempre, né, que o estudante ele tem que ter em mente que tem que ir para a batalha, né? Então, o curso, de certa forma, tem que ir para a batalha, tem que apanhar às vezes, tem que se reerguer, e é esse processo de se apanhar e se reerguer que gera o crescimento. Se for terceirizado esse processo, utilizando uma inteligência artificial, é só pensar nas consequências do futuro, né? Então, nós teremos aí uma das 5 questões que foram fornecidas aí pelo professor Geraldo, né, é sobre as habilidades que estariam em risco, né? Então, nós temos aí um perigo de perda da capacidade de memorização, capacidade de foco, que nem precisa de inteligência artificial, né, para a gente perder, é só ter um celular na mão. Mas o desenvolvimento de outras qualidades, como o senso crítico, interpretação de texto. Então, a formação, talvez, e aqui novamente estou especulando, né, mas a mesa redonda é para especular algumas coisas. A formação ela deixa de ser tão específica e passa a ser um pouco mais generalista. Se espera que o engenheiro ou que a engenheira saiba interpretar texto, tenha um background de ter lido, talvez, filosofia, tenha interesse nessas coisas diferentes para trazer isso para a área da engenharia, né? Então, essa formação mais generalista é um ponto que eu aposto
no futuro. Muito interessante. Queria também agradecer a presença e, primeiramente, eu acho que, pelo menos pessoalmente, nunca foi minha intenção entrar nessa mesa redonda apresentar uma solução concreta, porque eu acho que isso é algo que vai ter que ser discutido com mais calma. A intenção é mais ouvir opiniões, entender interpretações de professores, nós alunos e todos que estão aqui colaborando. E como saída, eu penso que, sacando, claro, as 5 perguntas que estavam guiando a discussão, né? Outra coisa que vai ser desenvolvida, pensando positivamente, claro que negativamente a gente tem essa perda de curiosidade, de procura pelo conhecimento, mas de outra forma a gente vê que a gente está numa sociedade cada vez mais pautada na análise de dados, né? A gente vê, assim, tanto no dia a dia de indústria, quanto já destacado aqui na utilização do conhecimento. Então, como a gente fala de desafios aqui, foram destacados no início formas positivas de utilização de IA. Creio eu que uma delas é a capacidade de análise de dados, ligada especialmente ao pensamento crítico. Então, uma das formas de fomentar, é claro, a partir da obtenção desses dados, de visualização e de conhecimento do que eles significam, que está muito relacionada com a questão de educação, que já foi destacada aqui, da pessoa realmente entender o que vem por trás. Eu acho que, não só porque a IA ela dá a resposta certa, é uma resposta exata, não quer dizer que ela vai para o caminho contrário do conhecimento. Creio que existe uma possibilidade de caminho conjunto de ambas as partes, para que a gente consiga, claro, incluindo a questão de compreensão de como o Brasil se situa na inclusão digital e toda a quantidade de pessoas que não têm acesso à internet, acho que são pontos que a gente tem que olhar de forma a ter uma visão positiva e crítica também ao mesmo tempo. Então, penso que é isso que a gente pode destacar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui presente. A inteligência artificial, ela não veio para ficar no lugar do ser humano, mas ela veio como uma ferramenta, como já foi debatido aqui, eu acho que todo mundo aqui já entendeu. E eu passo para um convite para todos vocês, para conhecerem de fato como funciona a inteligência artificial. Não só o ChatGPT, o ChatGPT é a pontinha do iceberg. Como eu já falei, é chat, é só para ser algo mais interativo. A gente consegue aplicar a inteligência artificial, sistemas de machine learning, sistemas de redes neurais, sistemas de partículas de enxame, em diversas áreas. A gente já aplicou, como eu mostrei para vocês, na área da educação, evasão escolar. No nosso grupo de pesquisa, tem um professor de filosofia, ele programa em COBOL. É outra área completamente diferente, e ele aplicou na área dele. Ele pegou a inteligência artificial e aplicou para avaliar a evasão escolar. Existem estudantes que aplicam na avaliação climática e a influência no plantio de açaí. E a gente leva esse conhecimento para a comunidade. A educação, ela tem que ser passada adiante. Então, o conhecimento que vocês estão tendo aqui acesso, aqui é um grupo seleto de pessoas que estão aqui. Levem esse conhecimento adiante. A inteligência artificial, ela pode ser aplicada de diversas maneiras, muito benéficas para o nosso meio. Então, o grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente conseguiu fazer essa aplicação e é muito interessante. A gente perde o medo quando a gente conhece. A gente tem muito medo do que é desconhecido. Então, usem essa ferramenta. Não é só o ChatGPT, existem outras ferramentas muito interessantes que podem ser aplicadas em diversas áreas. O curso de geografia tem, e você às vezes, mas eu não sei programar. É fácil, tem até programação em bloco que é ensinado para crianças do ensino fundamental. Eu faço oficina e eu ensino crianças do ensino fundamental a programar. Então, eles montam mini-jogos e eles já ficam incríveis. E tem como eles ficarem no celular. E, às vezes, chegam os pais deles e falam, mãe, eu consegui um joguinho aqui. Então, isso é democratizar a educação. Vocês estão tendo acesso agora a esse debate sobre a inteligência artificial, diversas aplicações. Então, leve para a área de vocês. É algo muito interessante, eu fico muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento, de poder compartilhar essas aplicações. Gostaria de agradecer também o convite e, para consideração final, gostaria de trazer uma reflexão aqui para todos em relação à integração da IA e da educação. Recentemente, eu estudei um artigo sobre essa integração, né? E, sem saber, acabei participando de um grupo que estava sendo coletada, né, informações
E a dinâmica da aula foi o seguinte, os autores dos artigos eram professores lá da instituição e eles aplicaram a metodologia ativa integrando a IA em diversas disciplinas, então eram disciplinas diferentes, de períodos diferentes, então a gente tinha perfis de alunos muito diferentes nesses grupos, né? E algumas tarefas eram, por exemplo, para gerar textos e outras eram para trazer ideias, né? Ideias criativas e resoluções diferentes. Em uma das atividades, foi pedido que, no início do semestre, fazer uma revisão sobre o assunto, né, de uma matéria introdutória. E, beleza, respondemos uma série de questões com que a gente lembrava. E, posteriormente, a professora pediu para que a gente pesquisasse essas mesmas perguntas, do mesmo jeito que estava escrito ali, no chat GPT. Então, todos os alunos foram lá e fizeram as perguntas. E depois a gente tinha que fazer um comparativo entre o que o chat GPT gerou para a gente de resultado daquelas perguntas e o que a gente escreveu. E uma dessas discussões foi muito interessante porque algumas pessoas não lembravam mesmo os conceitos e às vezes deixavam a pergunta em branco e acreditavam que o chat GPT tinha, né, gerado ali para ela como resposta. Só que para os alunos que lembravam e que tinham ali bem fresco, né, o conceito, eles conseguiam identificar claramente que aquela resposta não era correta. Então, por exemplo, em um dos grupos, que era na matéria de processamento de materiais cerâmicos, tem o termo sinterização. Então, ele usou o termo sinterização da metalurgia. Então, estava completamente equivocada a resposta que ele tinha dado, mas volto a destacar o que a gente falou, do pensamento crítico de quem está utilizando essa inteligência artificial, porque foi gerada uma resposta. E se a pessoa ela não tinha o conhecimento ou não lembrava, para ela aquilo ali estava super satisfatório, mas estava completamente errado. Então, como é que ela ia levar, se ela estuda, né, por exemplo, já tive contato com pessoas que estudavam conversando com o chat, então, tirava a dúvida da matéria e aí ele falava, não, chat, mas no livro diz que é outra coisa, me desculpe, e aí gerava outra resposta. Então, é importante que a gente tenha esse pensamento crítico, né, em relação ao que a gente está obtendo ali de resposta. E só para finalizar, um outro grupo, né, pesquisou sobre alguns conceitos também, e eram 3 grupos. Um pesquisava no livro, o outro pesquisava no Google e o outro pesquisava na inteligência artificial. E depois de obter as respostas, né, foi feito uma análise ali daqueles resultados, e os grupos que estudaram com o livro, eles tiveram definições melhores do conceito que estava sendo pedido ali. Teve um trabalho árduo, né, de pesquisar, de ler, interpretar, formular uma resposta. O grupo que trabalhou com o Google, eles também tiveram um certo trabalho de encontrar uma fonte confiável, ler, discutir. E o grupo que utilizou o chat GPT, segundo a avaliação dos autores do artigo, foi o que menos trabalhou em conjunto, o que menos interagiu, porque o chat GPT já gerou ali um conteúdo, o grupo julgou satisfatório, terminaram a atividade, ficaram completamente ociosos. Então, acredito que o processo de aprendizado nesses 3 grupos foi completamente diferente. E só para finalizar, eu acredito que essa integração ela deve ser pensada também, né? Os professores precisam se capacitar e não só jogar uma atividade aleatória para que os alunos usem a IA, mas principalmente entender os objetivos que eles terão e os resultados que eles vão colher daquilo. Então, eu acho que isso entra muito na parte de conscientização também de como que os alunos vão usar a inteligência artificial através dessas atividades. Obrigado pelo convite, parabéns aí pela discussão, meninos, professores. Eu vou terminar com um estudo que a sociedade está mudando tão rápido com o IA, né? E vocês, estudantes, precisam de novos skills, né? E teve o debate aí no RH, né? Do que você precisa saber? Falar uma segunda língua, ser proativo, estar sempre estudando. Mas em IA você tem mais ou menos uns 6 aspectos, né? Que você tem que trabalhar, né? Um deles é comunicação. Comunicação é muito mais do que falar uma língua, né? Então, comunicação é muito importante. Processos de tomada de decisão, saber essas ferramentas, porque vocês vão tomar decisão o resto da vida. Depois você tem mais 2 interfaces que são importantes, né? E valem de resiliência, porque o mundo muda muito rápido e você tem que ser resiliente para você continuar. E inteligência emocional, né? Isso é importante vocês, estudantes, trabalharem. E aí, uma outra interface que tem muita a ver com inteligência artificial vai ser o pensamento crítico, né?
você utilizando a ferramenta de inteligência artificial no pensamento crítico para melhorar e criatividade. Então, esses são os 6 pilares que eu deixo para vocês levarem e se trabalharem para evoluir. Muito obrigado, gente. Parabéns. Obrigado a todos os colegas, né, pela parceria nessa discussão aqui. Foi muito agradável. Antes de passar a palavra para o Vili, né, eu gostaria de fazer levantar 2 pontos, né, concordo com o que foi falado aqui. Não é para debater, mas também é um ponto de reflexão, só complementar. Quem teve no debate ontem, né, sobre na aplicação de IA na conformação, me desculpe que eu vou repetir uma coisa que eu falei lá. Eu fiquei refletindo muito, pensando assim, né, poxa, que tipo de analogia que a gente poderia fazer, talvez histórica, não sei, com a realidade que a gente está vivendo agora. A gente discutiu aqui várias potencialidades e talvez alguns medos, né, sei lá, receios, alguns pontos talvez que a gente julgue hoje como negativos, pode ser que amanhã a gente mude de ideia, né? Então, eu fiquei imaginando o seguinte, né, a IA parece que ela promete uma capacidade de a gente ser produtivo absurda, né? Então, produtividade. Então, eu fiz uma analogia, pensando assim, poxa, a IA é quase como o início da aplicação da eletricidade, né? Você já conhecia os processos, é o que a gente está fazendo com a IA, né? Você já conhece os processos e agora você aplica IA nos processos, né? Então, a mesma coisa lá, você podia ter um aparelho que você movia ele a manivela, e aí você agora vai pôr eletricidade, então a tua capacidade de produção vai explodir. Então, seria uma analogia, assim, do ponto positivo, né? E os medos, eu associaria, por exemplo, à descoberta da radioatividade, por exemplo, né? Quando a radioatividade foi descoberta e as pessoas começaram, né, a ver aquilo, nossa, que coisa maravilhosa, né? E chegavam até a fazer Rolex pintado com produto radioativo, porque ele brilhava no escuro, né? E as mulheres que pintavam artesanalmente, passando pincel na boca, no produto e no relógio, né? Então, depois é que foi descobrir, poxa, peraí, a radioatividade pode ajudar demais. É incrível, né? Tudo que a gente faz com o conhecimento que a gente tem de física, de partículas, na área de saúde, área tecnológica, tudo mais. Mas teve que ser regulamentado. Por quê? Ninguém sai aí com urânio no bolso, né? Então, existe uma regulamentação. Então, eu acho que uma analogia que eu gostaria de fazer para fechar seria essa, né? Nós estamos num momento da história que a gente está vivendo uma coisa que promete uma produtividade, promete um infinito de possibilidades, mas nós temos certos medos, certas dúvidas com relação à acessibilidade, que vão precisar ser muito debatidas ainda até a gente achar esses caminhos, né? E um último ponto que eu acho interessante, eu acho que nesse debate nós falamos muito aqui sobre essa questão que existem várias possibilidades, né, de sistemas de inteligência artificial, mas se a gente contar, né, acho que o que foi mais falado aqui foi o ChatGPT ou generativo, né, que às vezes tem um monopólio de 2 empresas, basicamente, né. Então, uma outra coisa que eu acho que a geração de vocês, né, que estão emergindo nesse meio é o seguinte: se da noite para o dia, né, essas 2 empresas falaram, olha, não tem mais versão gratuita, né, como é que a gente se vira se a gente criar uma dependência disso, né? Uma questão que eu tenho visto sendo muito debatida é o seguinte, né, a gente está vendo, por exemplo, hoje em dia, um Elon Musk debatendo com o nosso Supremo. Olha o nível de coisa, né? Puf! Aí você fala assim, poxa, se de repente uma empresa ou 2 no mundo dominarem a tecnologia de IA e todo mundo ficar dependente dela, isso não ameaça uma democracia, por exemplo, não ameaça a autonomia de um país, por exemplo. Então, eu acho que é a questão da radioatividade, né? Tem muitas coisas interessantes, mas e a regulamentação disso? Então, o lado positivo é a eletricidade, nós vamos bombar de fazer coisa legal aí. Então, uma reflexão, né, para essa geração nova, na minha opinião, né, que são coisas aí para o futuro muito breve, né? O futuro está cada vez ficando mais curto, né? Futuro presente já é presente. Né, Vili? Então, eu passo para você, agradeço também a presença e paciência de todos aí. Bem, vou só fazer 2 considerações bem rápidas, mesmo porque por causa do tempo, né? Quando eu fiz a graduação em Ouro Preto, eu tive como primeiro orientador um professor que era da matemática, mas ele estava vinculado a cálculo numérico, depois acabou passando para a computação, e quando fui fazer mestrado no Rio, ele foi fazer doutorado e nós moramos juntos, tá? E ele foi fazer doutorado em área de otimização, né, pesquisa operacional, que é a otimização de processos, e ele falou para mim um dia, lá, olha, o pessoal está pesquisando algoritmos
de redes neurais, né? E estão pesquisando para fazer reconhecimento digital de face. Olha só que interessante, né? Que coisa moderna. Imagina só no futuro ter reconhecimento digital de imagens. Isso foi em 98. Eu não entro no meu prédio nem na universidade se eu não colocar minha cara lá no sensor para ver que sou eu. Eu já fiz careta e ele reconhece mesmo fazendo careta. Incrível, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o futuro vai avançar, querendo você ou não, ele vai passar. Se você vai poder, vocês, né, poder ser um elemento ativo, né, e moldar-se a esse futuro, e também moldar o futuro, né, ele vai passar por cima de você, não querendo ou não. Você pode fazer, você pode usar a seu favor ou não. Tá? E a questão de inteligência artificial já foi bem comentada aqui, tá? Tem riscos e oportunidades. Ela não é 100% precisa, mas há 2 anos atrás nem existia isso. Então, daqui a 2 anos, ela vai ter um grau de precisão muito maior. E ela vai acabar sendo cada vez melhor, cada vez melhor. Então, a gente vai ter que adaptar. E, claro que tem, da mesma maneira que tem oportunidades, também tem problemas, como foi citado aqui. Né? Imagina a área dos nossos amigos do alheio aí, né? Vão aproveitar bastante isso aí, né? Fazer todos os tipos de golpe. Então, a regulamentação oficial, vocês podem ter certeza, vai demorar. O controle disso aí, as pessoas nem sabem direito o que é. Se for lá em certos setores aí administrativos, eles são capazes de não saberem o que está acontecendo, né? Como, às vezes, muitos de nós também não sabem. Então, nós é que temos que ser os agentes disso daí. Eu acho que foi bem claro, né? Nas nossas atividades temos consciência, né? Ética de atuar, né? E darmos exemplo, né? Nesse ponto de vista. E uma outra coisa que também queria comentar, que foi tangenciado esse assunto, né? A questão do EAD. Né? Estava comentando aqui com o professor Geraldo, essa estatística que eu recebi, que eu acabei passando para algumas pessoas, inclusive para ele, mostra o seguinte, realmente há um aumento, né, de matrículas da graduação grande, devido a crescimento de EAD, né? O setor público e presencial está estagnado, basicamente, né, quando não está caindo. Agora, quando você olha por trás, tem 2 informações que elas são meio sombrias. Primeira informação, esses cursos estão crescendo, não é curso de tecnologia. Né? Você não vai fazer EAD de engenharia, né? De civil, de metalúrgica, né? De mecânica de materiais. Né? Você tem cursos de administração, né? De gestão, etc, etc. Tá? Então, essa é a primeira informação. A gente está tirando a nossa base tecnológica nisso aí. Tá? E aí, quem fica não vai, né, gerar esse tipo de conhecimento. Está, né? Diminuindo essa base de conhecimento. E outra informação também que é preocupante é que quem está procurando esses cursos aí são pessoal, principalmente pessoal de formação mais sênior, né? São pessoas que já têm tempo de casa, estão atuando, que são técnicos que querem virar graduados, não, ou graduados que querem virar pós-graduados, almejando uma progressão na carreira. E os jovens é que acabam sendo mais responsáveis pelas matrículas dos cursos presenciais e principalmente os públicos. Né? Então, esse público aí dos jovens, eles estão mantendo isso, mas por quanto tempo? Né? E em que circunstâncias? E, junto com isso, vem a inteligência artificial, né? Que pode minar justamente quem? O público mais antigo ou os mais jovens, principalmente os mais jovens, são mais sensíveis, mais susceptíveis, né, à absorção e também mais capazes também, né, de absorção dessas tecnologias novas. Então, realmente, resumidamente, né, está na mão de vocês, principalmente estudantes aí, né, serem os agentes de fomentação e o uso adequado, né, e ativo, proativo, né, dessas ferramentas novas de inteligência artificial. Não serão os mais velhos, né, serão vocês os mais jovens. E todos nós, como sociedade, tanto os novos quanto os velhos, quem conhece, quem não conhece, que vão ser realmente os agentes para poder definir os caminhos da ética aqui, porque não adianta contar com uma regulamentação superior. Nós temos que começar na base e levar isso para cima. Tá? E a tecnologia ela vai passar, né? Querendo ou não, ela vai passar, vai evoluir, e quem não seguir vai ficar para trás mesmo, não tem como não. Tá? Basicamente é isso, tá? É um resumo muito rápido, muito curto, né, do que senti, né, que foram a linha dos debates aqui. E aí eu queria agradecer a todos vocês, tá, a presença, né, ter estado aqui até esse momento, debatendo, conversando, discutindo. E espero que a gente possa nos encontrar de novo aqui pelos corredores e principalmente, né, no evento do ano que vem, na ABM Week do ano que vem. Tá? Muito obrigado, gente. E salve de palmas a todo mundo.